Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos trazer mais uma notícia para vocês aqui e descobrimos o porquê que a ABIN paralela já está indo para cima de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Lembram que Bolsonaro tinha indicado o filho Carlos Bolsonaro para também assumir o cargo de senador, cobrando para que mais senadores estejam dispostos em 2027 a ir para cima do Supremo Tribunal Federal? Dias após Bolsonaro ter lançado o filho, uma pré-candidatura ao Senado, a ABIN paralela confirmou a atuação de Bolsonaro e indicia Ramagem e Carlos por estarem ao lado de Bolsonaro em um monitoramento que envolve até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal. A suspeita é de utilização ilegal da estrutura da ABIN para realizar o monitoramento irregular de autoridades públicas e ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso vem numa esteira de que Bolsonaro, se preparando para as eleições, qualquer pessoa que ele lançar, eles vão achar um motivo para poder, de alguma forma, ir contra o pedido então do presidente Bolsonaro. Uma análise feita só para mostrar para vocês um trechinho do que eles estão falando nos corredores para não deixar que Bolsonaro coloque Carlos Bolsonaro. Mas para Carlos Bolsonaro é considerado um problema, isso segundo alguns dirigentes nacionais do PL. O indiciamento do vereador do Rio de Janeiro neste inquérito se transformou em uma espécie de munição de uma guerra que acontece dentro do PL nos últimos dias. Munição contra a candidatura do filho de Jair Bolsonaro. Olha isso. Isso virou munição dentro do PL para ir contra a decisão de Bolsonaro de colocar o então filho Carlos para poder alcançar uma vaga de senador. O vereador é cotado com o apoio de Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas ao Senado Federal por Santa Catarina no ano que vem. Para isso, o partido terá de evitar candidaturas ao Senado Federal de duas deputadas federais conhecidas e bem votadas em Santa Catarina. São os casos das deputadas Júlia Zanata e Caroline de Tone. Elas teriam de abrir mão da disposição em disputar ao Senado Federal para abrir uma vaga para Carlos Bolsonaro. Por esse acordo, feito com a anuência do governador Jorginho Melo, também do PL, uma vaga seria de Carlos e a outra de um partido da base aliada, como o do PP, por exemplo. Poderia ser o Esperidião Amin. E aí você teria uma grande composição de partidos que apoiariam o próprio Jorginho Melo. A grande questão é que há uma crítica nos últimos dias. E essa crítica tem vindo muito forte, justamente porque Carlos Bolsonaro não tem o conhecimento do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Ele não é um morador, não é uma pessoa que enraizada ali e não conhece os costumes, não sabe a fundo quais as necessidades da população ali. E isso tem trago um grande desconforto dentro do PL. E é por isso que a esquerda já está usando isso como artifício para poder ir contra Bolsonaro. A Polícia Federal então concluiu o envio ao Supremo Tribunal Federal o relatório do inquérito que apura o uso ilegal de ferramentas de monitoramento da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, no caso que ficou conhecido como ABIN paralela. A suspeita é de utilização ilegal da estrutura da ABIN para realizar o monitoramento irregular de autoridades públicas e ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais de 30 nomes foram indiciados, entre eles o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Também foram indiciados integrantes da alta cúpula da ABIN, incluindo o atual diretor-geral da agência, Luiz Fernando Correia. A Polícia Federal confirmou a atuação de Jair Bolsonaro pelo crime de organização criminosa. Segundo as investigações, o ex-presidente tinha conhecimento do funcionamento da estrutura e não tomou medidas para interromper a prática e a usou para beneficiar e assim fazer como bem entendesse. O nome do ex-presidente, no entanto, gente, não consta necessariamente na listagem formal
porque ele já responde pelo mesmo crime na ação do golpe, pelo princípio da vedação da dupla incriminação. Uma pessoa não pode responder duas vezes pelo mesmo fato. Já Alexandre Ramagem é apontado como o principal responsável por organizar o esquema ilegal de monitoramento. Ele ocupou o cargo de diretor da ABIN durante o governo Bolsonaro. Já o vereador Carlos Bolsonaro foi indiciado por chefiar o chamado Gabinete do Ódio, que teria utilizado as informações obtidas por meio da ABIN paralela para produzir e disseminar conteúdos nas redes sociais com o objetivo de destacar e atacar adversários políticos do ex-presidente. Gente, a esquerda, não sei quem que faz esses textos tão elaborados. Não sei de onde que eles tiram tanta coisa da cabeça. E aí os esquerdistas paralelos que ficam aí no submundo, eles veem isso aqui e acham que o Bolsonaro é líder de uma organização criminosa que tentou aí, de todas as formas, tirar Lula realmente do poder. A cúpula da ABIN foi indiciada por suspeitas de tentar obstruir as investigações. Em uma das fases de busca e apreensão, por exemplo, funcionários da ABIN teriam ocultado computadores que posteriormente foram localizados e apreendidos. Ainda de acordo com a PF, o sistema israelense de geolocalização, o First Mile, foi usado de forma irregular por espionagem, especialmente em 2021, período pré-eleitoral. A ferramenta desenvolvida pela empresa Cognite teria permitido o rastreamento de até 10 mil celulares por ano, nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro. A investigação aponta ainda que ministros do STF, deputados, jornalistas tiveram suas localizações rastreadas por essa ABIN paralela, estruturada à margem dos procedimentos legais da agência. A CNN tentou contato com a defesa dos citados, mas até o momento não obteve respostas. Tudo porque isso parte do pressuposto de mais uma vez tentarem manchar a imagem de Bolsonaro, e qualquer pessoa que Bolsonaro levantar nesse momento, eles vão para cima. Já já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados. Tchau, pessoal!